Olá, amantes de história de terror, sejam todos bem-vindos ao canal Silêncio Inocente. Hoje irei contar a história de Beto, o Vagabundo. Para melhor podermos entender a história de Beto, vamos começar pela sua macabra infância, marcada por diversos acontecimentos e feitos de uma criança maldita. Em uma pequena vila no interior do Rio de Janeiro, mais especificamente no município de Maricá, Beto vivia com sua mãe, pai e 2 irmãos, de forma humilde e simples. Porém, aos 7 anos de idade, Beto iria dar uma agitada nesta humilde família de forma terrível. Em uma sombria e sinistra tarde de domingo, sua mãe pede para que Beto e seus 2 irmãos, Carlos, de 11, e João, de 5 anos, fossem pegar água no poço mais próximo. Como já é de costume no interior, este era um momento de alegria e descontração, pois lá, neste mesmo poço, ambos iriam pegar água com a caçamba para se banhar. Porém, nesse mesmo local, aonde era esperado uma diversão de apenas 3 irmãos se divertindo, pulando, jogando água uns nos outros, porém não aconteceu dessa forma, pois assim que começaram a se banhar, seu irmão mais velho, Carlos, puxou aquela famosa brincadeira de guerrinha, pegando pequenas pedras e arremessando na direção de seus irmãos menores. Porém, seu irmãozinho João levava a brincadeira de forma esportiva e sadia. Porém, Beto, passados-se alguns minutos, olhando aquela brincadeira, como se ele quisesse participar, porém como se pressentisse que algo ruim estava por vir. Ele ficou parado no canto, quieto na dele, até que seu irmão Carlos o puxou pelo braço em direção ao poço e fez uma simples simulação de que iria jogá-lo dentro do mesmo. Beto tentou se desvencilhar de seu irmão, tentava se soltar de tudo que era jeito, porém seu irmão, bem mais velho, maior e mais forte, o puxava sempre em direção ao poço. Em certos momentos, Beto tentava puxar o seu frágil braço, porém ainda
com uma leve calma, como se soubesse que por Carlos ser seu irmão, jamais o jogaria dentro do poço. Conforme foi se aproximando do poço, foi batendo o desespero em Beto. Ele passou a ficar nervoso, de forma assim muito diferente do que Beto já tinha ficado em toda a sua vida, pois naquele momento parece que aquela simples brincadeira ativou um gatilho na cabeça do nosso Beto. Beto, ali, sabendo que não tinha mais nada o que fazer, seu irmão o puxando cada vez mais perto do poço. Assim que seu irmão o arrastou a cerca de 1 metro, faltando para encostar no poço, Beto parou, olhou para seu irmão com um semblante muito sério e falou: "Me solta ou eu te jogo dentro desse poço." Porém, Carlos, por ser maior e mais forte, não acreditou nas palavras do nosso pequeno Beto. Beto, naquele momento, não tinha mais o que fazer ou recorrer. Entrou em um certo pânico, pegou a caçamba com seu braço esquerdo e acertou na cabeça de seu irmão mais velho, Carlos. Com essa pancada, Carlos, bambeando de forma bem sutil, foi exatamente na direção do poço, como se nosso Beto premeditasse certa situação. Porém, seu irmão, ao cair no poço, ainda estava com vida. Gritava e esperneava dentro do poço as palavras: "Beto, por favor, jogue a corda, pois não tenho mais forças e vou me afogar." Beto, de uma forma sinistra, olha para seu irmão naquela situação e não demonstra nenhum tipo de sentimento. Muito pelo contrário, naquela mesma situação onde Beto olhava, seu irmãozinho menor tenta pegar a corda para jogar ao seu irmão mais velho, Carlos. João, com apenas 5 anos, pegou a corda e lançou-a para dentro do poço. Porém, Beto rapidamente a puxou antes que seu irmão Carlos pudesse alcançar. Sabendo isso, Beto olhou para seu irmãozinho João, de apenas 5 anos, e viu ali uma possível testemunha. Mas como Beto, com apenas 7 anos, iria ter uma maldade dessa? Isso não sabemos. Porém, Beto, naquele momento, teve a maldita
ideia de pegar seu irmãozinho João, de apenas 5 anos, e arremessá-lo para dentro do poço. Pois assim, João não teria ninguém para acusá-lo de ter terminado com a vida de seu irmão mais velho, Carlos. Seu irmãozinho menor entrou em pânico e começou a gritar, o que levou Beto a fazer uma coisa terrível. Beto pegou seu irmãozinho João, de apenas 5 anos, e lançou para dentro do poço, pois ali próximo estava gritando e chorando, pedindo para que Beto jogasse a corda a seu irmão que estava por um fio. Beto, ao jogar seu irmão João também no poço, permaneceu ali até que não houvesse mais nenhum suspiro de vida de seus queridos irmãos. Ao retornar para sua casa, Beto, acreditem ou não, estava com um sorriso no rosto, coisa que não era de costume ter, pois sempre foi uma criança fria e não era muito de brincadeiras. Sua mãe perguntou: cadê seus irmãos? Beto ficou parado, como se não estivesse entendendo a pergunta. Sua mãe, preocupada, veio a sacudir Beto para que ele informasse o paradeiro de seus irmãos. Beto somente olhava fixamente para sua mãe e ria. Sua mãe, desesperada, começa a dar palmadas no Beto para que ele falasse onde estavam seus irmãos. Seu pai, lá de dentro, ouvindo toda aquela gritaria e também desespero, pois sua mãe queria, de todas as formas, localizar seus amados filhos. Seu pai resolveu ir até o bendito poço para saber o que houve com seus amados filhos. Seu pai, ao chegar no poço, se deparou com um silêncio absoluto. Nada acontecia, nada se movia. Até que seu pai olha para o fundo do poço e vê algo estranho, algo que não parece normal, pois ali naquele poço a água sempre foi serena, pois lá no fundo do poço algo não estava normal, pois seu pai mirou o fundo do poço com sua lanterna e viu a imagem mais assustadora que ele iria presenciar em toda a sua vida. Ao ver essa imagem, seu pai entrou em completo desespero. Voltou correndo para sua residência, pois ali
não havia nada que o mesmo pudesse fazer, pois o poço, além de fundo, não havia formas de retirar ninguém lá de dentro que não tivesse vida para se agarrar a uma corda. Pois o pai de Beto tentou de tudo que é forma, jogou corda, bateu a caçamba. O pai de Beto então resolveu voltar para casa e perguntar a Beto o que tinha acontecido. Mas Beto, do mesmo jeito que se apresentou para sua mãe, com aquele sorriso estranho, permanecia, até que teve uma ideia de dizer para seu pai que lá próximo ao poço havia um senhor andarilho e que este senhor, sim, estava em companhia de seus irmãos, que ele, ao se assustar, correu e deixou seus irmãos para trás, pois estava com muito medo. Seu pai voltou até o poço, entrou em terrenos da vizinhança, foi até a rua mais próxima e lá ele encontrou um senhor moribundo, um andarilho, um vagabundo, se quiserem entender desta forma. Seu pai, no desespero, viu aquele senhor somente ali parado, encardido, e perguntou: "Você estava com meus filhos?" Aquele senhor não sabia de nada do que se passava, porém seu pai não estava num belo dia. E o senhor não respondeu, pois não sabia. Seu pai, novamente, com pancadas, empurrões e tapas ao andarilho, foi perguntando de forma contundente se ele estava próximo ou até mesmo se ele tinha feito algo a seus filhos. O andarilho, assim, vendo ali que a situação estava fora do controle, passou a negar. Porém, o pai de Beto estava num péssimo dia e resolveu agredir aquele simples vagabundo com sua bengala. Porém, o vagabundo se defendeu e empurrou o pai de Beto até que o pai de Beto batesse a cabeça fatidicamente em uma pedra e viesse a sangrar até a morte naquele mesmo lugar. Sua mãe, preocupada com seu pai, resolveu pegar nas mãos de Beto e ir com ele atrás de seu pai, até mesmo para saber se ele tinha localizado as crianças. Mas, ao se deparar com um senhor andarilho, maltrapilho, vagabundo na rua, a mãe do Beto foi correndo perguntar: "Senhor, você viu um homem carregando ou junto de algumas crianças?" Perguntava a mãe de Beto de longe. Ao se aproximar cada vez mais deste senhor que ela encontrava na rua, ela viu que ele estava com marcas de sangue na mão. Porém, aquilo nada mais era que uma tentativa de socorrer o pai de Beto. Porém,
na visão da mãe de Beto, aquilo seria uma coisa triste, pois ela passou direto com o Beto em uma mão e seguiu a rua até encontrar seu marido morto. Ali, a vida da mãe de Beto já não fazia mais sentido, pois ela não sabia onde estavam seus filhos e tinha acabado de encontrar seu marido sangrando, morto. Já não tinha mais o que fazer, estava praticamente morto ali na terra, jogado na lama. Sua mãe simplesmente decide ir até o povoado mais próximo para que pudesse pedir ajuda. Sim, ela levou o Beto. Lá, ela deixou o Beto aos cuidados de pessoas responsáveis, mobilizou uma certa quantidade de gente e foram até o local. Lá estava o vagabundo parado em seu cantinho embaixo de uma árvore. Sua mãe mencionou para aquele pessoal que ele lá estava com as mãos cheias de sangue e logo à frente ela havia encontrado seu marido. A população juntou uma coisa com a outra e condenaram o vagabundo à pena de morte, pois também naquele momento encontraram os corpos dos 2 irmãos de Beto dentro do poço. E adivinha quem levou a culpa por tudo? Sim, nosso humilde, singelo moribundo, ou se quiserem chamá-lo de vagabundo. Sim, mas a morte do vagabundo não serviu apenas para acalmar os ânimos e a fúria daquela população. Também serviu para incentivar mais ainda Beto pela sede de sangue, por ao passar pelo corpo de seu pai que estava jogado na rua com sua mãe e ter presenciado as mãos manchadas com sangue daquele vagabundo, Beto passou a, de certa forma, venerá-lo, pois na cabeça daquela pequena criança de 7 anos, aquele vagabundo era um ídolo, pois havia cometido um crime como ele. Passados-se alguns anos, Beto e sua mãe não tiveram muita sorte com os negócios, pois quem administrava, quem produzia todo o sustento era seu pai. Porém, eles tiveram que vender tudo aos poucos para poderem sobreviver, até que sua mãe veio a falecer quando Beto tinha por volta de 17 anos de idade, deixando Beto sozinho, sem dinheiro, sem rumo, sem destino. Beto então passou a vagar. Ia de casa em casa pedindo abrigo, um prato de comida ou até mesmo um simples lugarzinho para cair e ficar jogado, pois Beto não conseguiu aprender uma profissão,
Ele levava a vida um dia após o outro, até que conheceu uma fazenda onde tinha 2 senhores de idade. Beto veio pedir um prato de comida. Obviamente, eles negaram, pois também estavam passando por necessidade, porque eram tempos difíceis. Beto, vendo aquela fragilidade nas pessoas, passou a observar por fora da casa, a fim de descobrir uma forma de entrar e roubar alguma coisa para comer, quem sabe. Mas assim que Beto tentou entrar na casa, o senhor viu ele. Beto se assustou, pegou a enxada que estava próximo da porta e partiu para cima do senhor. Mas não parou por aí, pois na sequência ele foi até o quarto onde estava a senhorinha e não deu nem chance de defesa para a mesma, pois deitada ela estava, ali permaneceu, pois Beto golpeou a cabeça dela diversas vezes até que ela viesse a óbito. Ali, Beto passou a ficar dentro daquela casa durante um certo período, até que acabasse toda a comida que tinha na casa, o que durou cerca de alguns dias, pois também não havia muita. Assim, Beto descobriu que essa seria uma boa forma de ele se aproximar de pessoas mais humildes ou mais frágeis que não tivessem condições de se defender ou que ele conseguisse pegar desprevenido, pois Beto ali tinha descoberto uma forma de se disfarçar no meio daquele vilarejo humilde e de conseguir ter alimento, moradia, sem que para isso precisasse trabalhar, sendo mais fácil e mais prazeroso para Beto simplesmente entrar, matar e consumir os alimentos e a moradia daqueles que ali residiam naquele humilde vilarejo. Porém, as coisas não andaram muito bem para Beto, pois o próprio vilarejo começou a desconfiar, pois estavam sumindo muitas pessoas e suas casas se encontravam sempre do mesmo jeito, sem nada na despensa, os corpos jogados, enrolados em panos, pois Beto nem se dava ao trabalho de enterrá-los, pois ele nunca ficava durante muito tempo na residência, pois ele pegava os suprimentos e já partia para outra. O vilarejo, desconfiado, contratou um caçador para que ele ficasse sempre observando Beto, pois, como ninguém tinha prova, precisavam pegar Beto com a mão na massa, até que Beto teve fome, precisou de abrigo, queria dormir, e como já estava acostumado a sempre dormir em camas macias, comer tudo que tinha, sem se preocupar em conseguir mais, foi
até uma casinha distante do vilarejo, para que lá pudesse cometer mais um assassinato. Porém, desta vez, nada aconteceu do jeito que Beto planejou, pois todos já esperavam que Beto fosse atacar exatamente esta residência. Então, muitos caçadores estavam de tocaia, não só aquele que estava no pé dele. Beto, quando tentou forçar a porta para entrar, sentiu que algo estava estranho, pois a porta não estava trancada, e sim somente encostada, como se ele fosse convidado a entrar. Beto parece que tinha um sexto sentido, não sei. Deu 2 passos para trás e tentou se evadir. Porém, ali os caçadores deram a ordem para que ele parasse. Beto, achando que ali não havia mais nada o que fazer, correu em direção ao milharal. Sendo assim, os caçadores começaram a atirar para cima de Beto. Beto foi atingido algumas vezes, mas conseguiu correr em direção ao milharal e lá foi para cada vez mais profundo no milharal. Os caçadores, atrás de Beto, foram seguindo seu rastro de sangue, que foi ficando pelo caminho. Beto foi procurado por dias, porém ninguém nunca conseguiu encontrar o corpo de Beto. E a caçada se estendeu por dias, semanas, meses, e nunca encontraram nenhum vestígio de Beto. No entanto, aquele humilde vilarejo nunca mais foi o mesmo depois da passagem de Beto, o vagabundo, pois sua lenda é contada até os dias de hoje por todos aqueles que lá nesta pequena vila residiam ou foi passada por seus pais, seus avós, e Beto, o vagabundo, ainda anda por aí, atrás de presas fáceis, onde ele não precise se esforçar para ter o seu benefício. Então, muito cuidado, pois Beto, o vagabundo, ainda está solto por aí.